Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript. A aula de hoje nós vamos aprender a controlar parâmetros, atributos HTML pelo JavaScript. Então nós temos disponíveis 3 funções aí que vão fazer esse trabalho pra gente. São as funções setAttribute, que permite eu adicionar determinado atributo em uma tag HTML, removeAttribute, que vai remover um atributo da tag, e por fim vamos falar sobre resAttribute, que vai verificar se determinado atributo já está na tag ou não. Então, com essas 3 funções, nós conseguimos controlar de forma simples os atributos das tags. Eu consigo adicionar, remover e verificar se o atributo já está lá. E isso eu posso aplicar qualquer atributo que esteja disponível para a tag, obviamente, a qualquer tag do HTML. E a utilização é muito simples, mas nós vamos ver na aula de hoje na prática. Ainda não é inscrito em nosso canal? Então não perde mais tempo não. Se inscreva, clique no joinha para não perder mais nenhum vídeo aqui do CFB Cursos. Então chega de explicação, vamos para a prática, para a gente ver isso aí funcionando logo depois da vinheta. Roda aí. Então, pessoal, vamos lá. Vamos aprender aí controlar atributos HTML via JavaScript. Então, nós temos 3 funções aí para isso, que são setAttribute, para adicionar um atributo, resAttribute, para verificar se o atributo, se uma tag tem um atributo ou não, e removeAttribute, que é para a gente remover determinado atributo da tag. Certo? Então, bastante simples. E para começar, eu já tenho esse HTML aqui com alguns botões, 5 botões, uma div com um ID aqui e algumas formatações. Formatação de tamanho dessa div e 3 classes que aplicam algumas imagens aqui, C1, C2, C3, como plano de fundo a determinado elemento, que são essas imagens aqui, ó, dentro da pasta MG, são aqueles carros ali. Bom, o que nós vamos fazer para a gente praticar essas operações aí? Nós vamos criar as funções utilizando setAttribute, resAttribute, removeAttribute, vamos anexar os botões para adicionar atributos aqui, né, nessa div e a gente controlar a adição das classes ali dentro dessa div, certo? Mas vamos lá. É bastante simples aí a ideia. Vamos só entender como que funciona primeiro o setAttribute, que é o seguinte. Primeiro eu aponto aqui document get element by ID. Primeiro eu aponto o elemento que eu quero trabalhar, que no caso aqui é o carro, e chamo o setAttribute. Ok? setAttribute, por sua vez, precisa de 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o atributo que eu quero adicionar e o segundo parâmetro é o valor desse atributo. Ok? Se eu fosse adicionar esse ID aqui, ok? Seria o atributo seria ID e o valor do atributo seria carro. Ok? Então eu quero adicionar uma classe, o atributo class, e adicionar uma dessas classes aqui como valor desse atributo. Então, o atributo é o class e o valor do atributo é C1. Beleza, só que isso aqui não vai gerar resultado, olha só, F5 e não apareceu nada. Por que não apareceu nada? Porque nesse momento aqui, que ele chama essa função, esse comando, essa div ainda não existe. Então, o que a gente tem que fazer? Eu posso recortar aquele script e colocar após a renderização da div, que aí vai funcionar. Só para a gente ver isso aqui funcionando por enquanto, olha só, F5, e apareceu o carro aqui, simplesmente porque ele adicionou o atributo class, aqui ó, atributo class, na div com ID carro, e esse class tem o valor C1. O que ele fez foi isso aqui, ó, veio aqui, adicionou class com o valor C1. Ok?
Vamos recortar aqui o script novamente, colocar aqui em cima, porque nós vamos utilizar ali em cima. Eu vou comentar aqui e vamos ver que o carro não vai sumir. Mas por que o carro não sumiu? Porque eu adicionei ele aqui manualmente, tá vendo? Isso aqui só para vocês entenderem o que esse comando faz aqui no caso desse HTML. Então vamos tirar o carro aqui. Agora ele não vai aparecer mais lá, na hora que a gente atualizar a página. E eu vou adicionar o carro através de uma função. Então, eu vou criar aqui, ó, function, que eu vou chamar de troca carro. Vou adicionar um parâmetro de entrada aqui, que é o parâmetro C. Então, veja bem, eu tenho 3 classes que mudam, cada uma das classes adiciona um desses carros. Então, a teoria, a ideia é que vai mudar, certo? Eu vou mudar o carro que está na div de acordo com a função. Então, a função troca carro vai receber um parâmetro que vai ser o valor do carro que eu quero adicionar, certo? Então, eu vou criar aqui, para facilitar para a gente, vou criar uma variável obj que vai receber a div, o elemento que a gente quer trabalhar em si. Vou apagar esse set attribute aqui e vamos verificar qual que é o valor do atributo C. Se o atributo C for igual a 1, significa que eu quero adicionar o carro 1, ok? Então, obj.set attribute, ok? Qual atributo eu quero trabalhar? Class. Com qual valor eu quero o atributo class? Com C1. Eu sei que tem gente que vai questionar, mas existe outra maneira da gente trocar a imagem do carro na div. Sim, claro, existem várias outras maneiras, mas o objetivo não é ensinar você a trocar a imagem de uma div, é ensinar você a usar o set attribute, ok? O set attribute, eu posso adicionar qualquer atributo a qualquer elemento, tá? Não é específico de classe, beleza? Qualquer atributo da tag eu posso adicionar com set attribute, beleza? Então vamos lá, adicionei o primeiro ali. Caso contrário, se o valor de C for igual a 2, eu vou chamar o set attribute com a classe C2, tá aqui. Caso contrário, else, se o valor de C for igual a 3, eu adiciono o atributo class com o valor C3, que vai anexar a classe 3. O que nós precisamos fazer agora é adicionar, anexar a função troca carro aqui no evento de clique dos nossos botões. Então, primeiro aqui, ó, vou copiar para ficar mais fácil. Copia, cola, troca carro com o valor 1. Beleza? Troca carro com o valor 2 e troca carro com o valor 3. Vamos adicionar texto aqui, ó. Carro 1, carro 2 e carro 3. Salvando, atualizando, não tem parâmetro class nenhum lá na nossa div. Quando eu clicar em carro 1, ele vai adicionar o carro 1. Beleza? Cliquei em carro 2, ele adiciona o class com a classe C2, e cliquei no carro 3, ele adiciona o class com o valor C3, certo? Isso aqui dá essa ideia de trocar o carro aqui. E se eu quiser remover um atributo, se a gente precisar remover, nós vamos chamar a função remove attribute. Beleza. Como eu quero associar ao botão, eu vou criar uma função. Posso, inclusive, tá, gente, chamar direto aqui, ó, no onClick. Posso dar um remove atributo aqui e passar qual atributo eu quero remover, sem problema nenhum, tá? Mas eu prefiro fazer por função. Então, function remover, vou chamar de remover carro, certo? E aqui eu vou colocar a função. Preciso chamar o objeto, preciso associar o objeto a uma variável para ficar fácil da gente trabalhar. E como aqui tem um só, nem precisava disso aqui, tá? Isso aqui é costume, vocês vão ver sempre eu fazendo isso daqui, eu associando o elemento à variável, mesmo que tenha um só,
certo? Isso aqui é costume meu e quando a gente tem o costume é difícil de largar, né? Então, obj, vamos chamar aqui remove attribute, e eu preciso passar para remove attribute qual atributo eu quero remover. Eu quero remover o atributo class. Joia? Então, nós vamos adicionar a função remove attribute nesse evento de clique aqui. E o texto vai ser remover carro. Salva, F5, ó, carro 1, carro 2, carro 3, remover carro. Opa, não funcionou. Remover carro, obviamente. Ficou faltando parênteses ali, né? Beleza, aqui, ó. Então, carro 1, carro 2, carro 3, remover carro. Beleza, olha só. Carro 2, remover carro. O que o remover carro faz, nós vimos aqui que é simplesmente chamar a função remove attribute. E ele remove o atributo class. O atributo class que foi adicionado por alguma das funções, por alguma não, né? Pela função troca carro, ele adicionou o class com algum dos valores ali, C1, C2 ou C3. E agora, nós podemos chamar o res attribute. O res attribute, ele verifica se existe o atributo na classe, na tag ou não. É bastante simples. Eu vou criar uma função, aqui ó, function, verifica. Eu vou só chamar de verifica, ok? E aqui eu vou utilizar o elemento, novamente apontar o elemento aqui na variável, e em obj eu vou chamar res attribute. Res attribute verifica se um atributo está na classe. Se estiver, ele retorna true. Se não, ele retorna false. Qual atributo eu quero verificar? Quero verificar o parâmetro class. Então, se o retorno do class aqui, ó, do res attribute for verdadeiro, eu vou emitir um alert com a mensagem atributo class está na tag. Ok? Caso contrário, eu vou dar um alert com a mensagem sem atributo class. Muito bem. E eu quero anexar essa função a esse último botão aqui. Então, verifica. E o texto dele também vai ser verifica. Salva. Atualiza. Vamos lá. Vamos adicionar um carro e verificar que se o atributo class está na div. Então, cliquei. O atributo class está na tag. Então, ele está na tag div. Se a gente remover e verificar, ele me fala, ó, sem atributo class. Então, o atributo class não está na tag. Beleza? Então, tudo funcionando aqui, ó, o set attribute, remove attribute e res attribute. Beleza? Olha aqui novamente a forma de utilização, né? Aqui, ó, set attribute recebe 2 parâmetros. O atributo que eu quero adicionar e o valor desse atributo. Remove attribute recebe um parâmetro só, que é o parâmetro que ele vai remover da tag. E res attribute também recebe um parâmetro. Ele vai verificar se esse parâmetro existe. Se existir, ele retorna true. Se não existir, ele retorna false. Então, pessoal, nós utilizamos com classes, né, com o parâmetro class. Pode-se utilizar com qualquer atributo, tá? Sem problema nenhum. Então, viram só como que é simples, gente? É muito simples, muito tranquilo a gente trabalhar com set attribute, remove attribute e res attribute. Vocês podem até fazer o seguinte, só para poder praticar aí, para a gente não esquecer, podem tentar deslocar esse carro aqui com o teclado. Lembra como é que nós fizemos isso? Nós já fizemos isso aqui no curso de JavaScript. Seria interessante, hein? Deslocar esse carrinho aqui com o teclado. Beleza? Mas a aula de hoje
está concluída e o nosso objetivo está concluído. Pessoal, se você gostou, já deixa o seu joinha. Não é inscrito no nosso canal, então não perde mais tempo não. Se inscreve, clique no sininho aí para não perder mais nenhuma aula aqui do nosso conteúdo. Beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.